E aí, pessoal, eu cheguei aqui em Cannes na última segunda-feira. Estou fazendo aqui a cobertura do festival mais importante de cinema do mundo, que esse ano inclui muito Brasil, porque a gente tem, claro, um filme brasileiro na competição, né, o Agente Secreto, não só brasileiro como pernambucano, e a gente tem também o Brasil como país de honra do Marché do Filme, né, quer dizer, o Marché do Filme que é todo o evento voltado para mercado de Cannes, que é um dos maiores mercados de cinema do mundo, né. Então o Brasil é o país de destaque, teve festa para comemorar isso na última quarta-feira. Margareth Menezes esteve aqui. Tem filme brasileiro, ou pelo menos parcialmente brasileiro, que é o Riso e a Faca, na Amsterdã RH, que é uma mostra, a segunda mostra principal do Festival de Cannes, e curtas-metragens cearenses sendo exibidos na quinzena dos realizadores, enfim. Então é um ano em que o Brasil está forte aqui em Cannes. Mas aqui nesse vídeo especificamente eu não vim falar de Brasil, eu vim falar de Missão Impossível Acerto Final, que foi exibido aqui fora de competição e que era um dos filmes mais aguardados do ano. Ainda é, claro, que ainda não entrou em cartaz nos cinemas do mundo todo, né? Tá entrando, tá tendo cabines aos poucos, mas teve uma exibição especial aqui. Antes, só para lembrar aqui que Missão Impossível Acerto Final não tá na competição, tá? Então o filme teve uma exibição especial, como vários outros blockbusters recentes tiveram, como Furiosa no ano passado, Indiana Jones e A Relíquia do Destino ano retrasado, o próprio Top Gun Maverick, quando o Tom Cruise recebeu a Palma de Ouro honorária. Então isso é muito comum. No caso de Missão Impossível o Acerto Final, tem uma coisa importante, que é essa celebração da franquia, a celebração do Tom Cruise como astro de cinema, tanto devido à franquia em si, né, a força da franquia dentro do cinema de blockbuster americano, como se fosse assim, o James Bond americano, como principalmente por conta do Tom Cruise como estrela de cinema. Então ele teve aqui, o Cannes ficou uma loucura absoluta no dia que ele chegou, né, na premiere do filme. Foi uma sessão que eu não participei, né, a sessão de gala, que só participa equipe, convidados, mas eu participei logo na sequência, no dia seguinte, na sessão da imprensa. Então eu tô aqui justamente depois da sessão da imprensa de Missão Impossível Acerto Final. Eu amo Missão Impossível desde o primeiro filme. Aliás, eu acho que a franquia é regularmente muito boa, né? O primeiro filme do Brian De Palma tem grandes qualidades, algumas irregularidades também, mas funciona muito bem. O segundo é bastante subestimado pela crítica, foi bastante subestimado pela crítica, mas pouco a pouco encontrou sua fanbase, né? O John Woo é um cara que filma a ação de uma maneira muito específica e tem uma identidade muito forte, também muito brega, assumidamente brega. O terceiro, que foi dirigido pelo J.J. Abrams, eu acho que aí sim a cinefilia costuma falar muito mal, e eu acho que tem sim vários problemas, mas tem um momento dramaticamente muito mais carregado do que todos os outros da franquia, que eu acho que é uma tentativa que tem suas virtudes, né? E do quarto em diante a franquia encontrou um rumo específico. O quarto foi dirigido pelo Brad Bird, e o Brad Bird colocou um novo patamar no negócio, de o Tom Cruise fazendo coisas muito loucas de maneira completamente real, né? E da maneira mais crível possível. E a partir daí o Christopher McQuarrie assumiu a partir do quinto Missão Impossível e vem dirigindo desde então todos os filmes, mantendo tanto essa diretriz do realismo, né, de fazer tudo. Realismo não é a palavra, é o oposto de realismo, mas do crível, do que é visível, do que é filmado em câmera, né, do que é filmado de verdade, ainda que seja totalmente absurdo, né, ao mesmo tempo que ele alterna o estilo de um filme para o outro. Aliás, é uma escolha acertadíssima. O McQuarrie se tornou um autor de Missão Impossível, né, porque ele faz com que os filmes sejam diferentes entre si. A paleta de cor é bastante diferente, por exemplo, da paleta de cor do Acerto de Contas, o filme 7, né, lançado em 2023, que era bem bege. Esse é mais colorido, por exemplo, né? Então, como dá para ver até no próprio cartaz do filme, nos trailers também. Isso se reflete na tela de fato, né? Então ele mantém essas pequenas alternâncias, só que a partir de uma diretriz mais exata do que tinha. No começo não tinha isso, né? Cada diretor imprimia ali a sua personalidade. E tudo isso culmina nesse filme que é uma espécie de resumão estilístico de toda a franquia, porque ele tem justamente isso que eu falei, essa capacidade incrível do McQuarrie de reunir diferentes estilos e de se metamorfosear também, mas ele remete um pouquinho a cada um. Ele tem um pouco da estilização do Brian De Palma, tem um pouquinho também daquela loucura estilística meio bregosa, um pouquinho. Então, tem uma cena envolvendo um beijo aqui que é bem assim, do segundo filme, e claro, tem muito daquela ambição, né, aquela grandiloquência, daquela gravidade já planejada nos últimos 2 episódios. Agora, ele não tem, por outro lado, aquelas subversões constantes de roteiro e aquela escrita amarradinha que tem o efeito Fallout, o sexto e mais bem polido filme de Missão Impossível até hoje. Ele assume muito mais os excessos de um grande blockbuster, o que eu acho que funciona bem, porque a gente está falando de um episódio final. Ele apela constantemente para a nostalgia da franquia também, mas de uma maneira muito melhor do que dentro do universo Marvel ou dentro do universo de Star Wars, porque a nostalgia aqui, ela não entra só para ele emocionar ou para, né, provocar arrepios de ver X ou Y de volta.
volta. Até porque Missão Impossível nunca foi voltado para a criação de mitologia. Então, a nostalgia, quando ela aparece aqui, ela é muito instrumental. Ela aparece para lembrar você de cenas e momentos específicos, sim, de maneira super expositiva, super pedagógica às vezes, mas Missão Impossível também tem esse lado pedagógico que o Christopher McQuarrie assume muito bem. Os personagens sentam na sua frente, começam a conversar uns com os outros, explicando tudo que vai acontecer na cena seguinte, e tudo bem se você esquecer, porque ele mesmo, o filme, sabe que você não vai lembrar e sabe que as informações não são o essencial. As informações são quase como uma introdução musical para a sequência de ação que vem a seguir. Todos os outros momentos em que eu sinto uma certa irregularidade na escrita, como por exemplo uma certa afobação na maneira como a ação é encadeada na outra, né? E olha que o filme tem quase 3 horas de duração e ele ainda assim corre muito, né? Tudo isso é compensado pelo brilhantismo da direção do McQuarrie na condução de ação. Eu digo brilhantismo porque é brilhante mesmo. Ele consegue localizar você muito bem na ação, ao mesmo tempo em que você nunca para perceber, o Tom Cruise agora está se equilibrando aqui. Você não fica prestando atenção na acrobacia, você presta atenção na sua sensação assistindo. Eu esquecia totalmente de piscar e de respirar nas sequências finais aqui de Missão Impossível, Acerto Final. É muito difícil um filme de ação conseguir fazer isso comigo a essa altura do campeonato, com tantos blockbusters tentando emular uma ação de grande escala de maneiras diferentes. E aqui no Tom Cruise e no Christopher McQuarrie, no caso deles, a tentativa não é só de aumentar a escala da ação, não é só vamos fazer uma coisa maior, 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 mas vamos fazer uma coisa que pareça mais arriscada e que, filmada da maneira como é filmada, funcione para transmitir essa tensão e para transmitir esse pânico positivo de o que é que vai acontecer com esse cara nessa cena, mesmo que a gente saiba que nada vai acontecer no fim das contas com o Tom Cruise, né? Mas eles conseguem provocar essa reação física muito forte no público. Eu queria destacar também tematicamente como esse filme dialoga muito com o mundo hoje, porque a inteligência artificial, que já era a vilã do último filme, volta aqui como a vilã de tudo, né? Como centro de tudo, mas de uma maneira muito mais ingênua até, um pavor muito mais ingênuo que o filme tem dessa inteligência artificial. E quando eu falo ingênuo, é na maneira como ele tenta pensar nas soluções, porque o mundo está aqui tentando se unir de todas as formas possíveis para resolver o problema, as nações estão unidas, então tem uma tentativa aqui de falar sobre esse momento do mundo de uma maneira simplificada e abraçando as convenções do blockbuster. Não é um filme que vai falar do assunto, vamos discutir o temor da inteligência artificial, não, o ponto aqui não é esse. Então sim, observações pontuais, sem dúvida, mas são coisas cruciais mesmo para o saldo final, para a minha experiência final com esse filme. De maneira nenhuma, eu saio muito feliz de ter tido a oportunidade de assistir a esse episódio final de Missão Impossível aqui no Festival de Cannes 2025. E a gente se vê logo mais.